Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar para vocês sobre as ações que fizeram eu melhorar no processo do luto. Eu sei que em alguns vídeos eu coloquei essas ações, né? Mas como se já passaram 2 anos e 10 meses, logicamente essas ações foram aumentando no decorrer do tempo, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todas essas ações desde o início do processo do luto até o dia de hoje, né? E eu juntei todas aqui nesse vídeo para falar para vocês. Pode ser que no decorrer do tempo tenha mais ações que me fizeram ajudar a passar pelo processo do luto. Daí, se tiver, mais adiante eu relato para vocês. Então, por enquanto, é essas daqui, todo esse tempo de 2 anos e 10 meses. Então, vamos lá. Então, gente, é assim, a primeira ação, né, que eu acho a principal, a mais importante, é eu ter voltado a Deus. Quem me acompanhou aí nos vídeos viu que nos primeiros vídeos eu falei que eu tive uma revolta com Deus, né? E o que que aconteceu? Eu parei de ficar revoltada com Deus devido à passagem do Eduardo e eu voltei totalmente para Deus, né? Aliás, só para explicar aqui, eu nunca deixei de Deus. Eu sempre orei para Deus, sempre fiquei com Deus, mas é com aquele sentimento de revolta. E depois eu consegui me libertar daquele sentimento de revolta e voltar totalmente para Deus, né? Então eu me voltei para Deus, pedi a ajuda de Deus para que Ele me sustentasse, para que Ele me fortalecesse, para mim poder viver a cada dia, né, da minha jornada. E assim foi, graças a Deus. Então, a segunda ação, depois de eu pedir ajuda para Deus, foi ter gratidão. Então, gente, eu fiz um vídeo que uma amiga minha me chamou a atenção para mim voltar a ter gratidão pelas coisas que restaram, né? E assim, e graças a Deus eu consegui ter gratidão a partir daquele dia, né? Por tudo na minha vida, por tudo que eu tenho, vamos se dizer assim, né? Porque o que que eu tenho? Eu tenho a minha saúde, que é valiosa, a saúde dos meus filhos, eu tenho a minha família, que é muito acolhedora, os amigos, os conhecidos, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida para comer todo dia, eu tenho um carro que eu posso me transportar rapidamente, eu tenho o meu salário, o meu sustento, que eu posso sustentar a mim e os meus filhos, enfim, tenho várias coisas boas, né? E a gente tem que aprender a ser grata a tudo, em qualquer situação, né? Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente se esquece que tem gente no mundo que está passando por uma situação pior do que a nossa, né? Então a gente tem que aprender quando a gente está passando uma situação difícil, a gente tem que aprender a olhar ao redor e reconhecer isso e ser grata a tudo que a gente tem, né? Porque tem gente que está em situação pior e a gente está em situação melhor do que aquela pessoa, então a gente tem que ser grata a Deus, a tudo, em qualquer circunstâncias, né? É isso. Então, gente, e outro exemplo, né? E outra ação que eu fiz é seguir o exemplo dos meus familiares, né? Amigos e conhecidos. Tem pessoas que já passaram pelas mesma situação do que a minha, né? E daí, com o exemplo dessas pessoas que eu vi que elas conseguiram chegar até aqui, né? Então eu pensei comigo, não é impossível, né? Eu também posso, eu também consigo. Então, devido ao exemplo dessas pessoas que eu fui olhando, então me serviram como ajuda para me chegar até aqui também. Outra coisa, a ajuda da família, né? Dos amigos, dos conhecidos, né? O acolhimento dessas pessoas foram muito importantes para mim. E fora que Deus colocou no meu caminho também, que eu devo falar, pessoas que eu não conhecia, para mim conversar, para elas mostrarem para mim a experiência de vida delas, que às vezes elas passaram, que era pior do que a minha, né? E com esse relato dessas experiências dessas pessoas, também
fizeram com que eu teria conforto naquele dia, né? Naquela situação minha, me confortava com aquilo. Isso foi muito bom. Outra ação que eu fiz que me ajudou foi ir ao psiquiatra, né? A tomar remédio. Porque, na verdade, eu não estava dormindo, eu estava dormindo pouquíssimo, eu não estava comendo direito, não estava dormindo, não estava comendo direito, estava desanimada, né? E então, indo ao psiquiatra e tomando esse remédio, graças a Deus, eu consegui dormir mais, eu consegui voltar à minha alimentação, eu consegui a ter mais ânimo, né? Graças a Deus. Então foi muito importante tomar o remédio. E também, outra ação foi voltar às amizades minhas antigas, né? Foi muito bom para mim, porque eu expliquei nos outros vídeos. Eu era casada com o Eduardo. Quando eu casei, eu tinha minhas amigas. Depois que eu casei, a gente viveu no mundo fechadinho, né? A gente pensava assim, aonde o Eduardo não podia ir, então eu também não ia. Aonde eu não podia ir com ele, ele também não ia. A gente ia só lugares que a gente ia os dois juntos. Na verdade, hoje, se eu fosse voltar para trás, eu não faria isso. Mas já foi, já aconteceu, não posso voltar no tempo. Então é isso. Quando aconteceu, o Eduardo fez a passagem, eu voltei com as minhas novas amizades, eu voltei às minhas antigas amizades e essas antigas amizades me acolheram muito bem, graças a Deus. Sou grata a elas e não só essas antigas amizades, também consegui fazer novas amizades, né? Que também me acolheram bem e com as antigas, com as novas, hoje, graças a Deus, eu me sinto muito bem. É isso. Outra ação que eu fiz, mas essa ação eu devo explicar que foi uma coisa natural, sabe? Não foi uma coisa pensada. É assim, como eu estava sozinha no momento, sem o Eduardo fisicamente perto de mim, né? E eu fui casada com ele 30 anos e mais 7 de namoro, então parece que eu perdi a minha identidade, né? Então eu tentei achar a minha identidade como Cristina, resgatando na minha memória de como eu era antes de conhecer o Eduardo, né? Eu fiz um resgate, assim, eu pensei, o que eu gostava antes de conhecer o Eduardo? Eu já tinha uma vida antes de conhecer ele. Então eu resgatei essa vida, o que eu gostava? Eu vi que eu gostava de fazer amizade, conversar com as minhas amigas, de sair com elas. Eu vi que eu gostava de dançar, de ler, de assistir filme, né? Mesmo sozinha. Então, o que eu fiz? Eu resgatei essa Cristina, recuperei a minha identidade. Eu falei, agora que eu estou aposentada, por que não voltar a fazer tudo isso, né? Então, isso foi muito bom para mim, gente. Foi ótimo. E também, pondo em ação, né? Esse resgate, outra ação que eu fiz, né? Eu pensei, depois eu pus em ação. Eu gostava de dançar, né? Então, eu comecei a sair para dançar. Primeiro eu saí com as minhas cunhadas, com as amigas dela, depois o meu irmão, minha outra cunhada, começou a acompanhar também, né? Eu gosto muito de flashback, né? Eu adoro. E eu vou falar para vocês assim, dar um conselho para quem está nessa situação, né, do processo do luto. Vocês têm que achar uma atividade que vocês gostam de fazer, porque no meu caso, eu adoro dançar. Teve até uma pessoa, quando eu estava dançando, a pessoa falou assim para mim, nossa, Cristina, quando você está dançando, parece que você volta na sua adolescência, né? E eu falei assim, mas eu volto mesmo. Quando eu tô dançando, gente, olha, eu não ligo quem tá olhando, se tá reparando o jeito que eu tô dançando. O importante ali é eu, Deus e a música. Então eu preciso de dançar, né? E com a dança eu fico desestressada,
né? Com a dança eu crio ânimo para fazer as coisas que eu preciso para outra semana. Então eu adoro dançar, gente. É maravilhoso. Parece que eu me envolvo na dança, eu esqueço de tudo, de todos os problemas. É muito bom. Então, quem está passando por isso, procure uma coisa que goste. É ótimo. Outra coisa, outra ação que eu fiz, né? Essa outra ação também eu posso dizer para vocês que foi uma coisa natural que aconteceu comigo. Todas as pessoas que eu encontrava, eu comecei a falar sobre o ocorrido, sobre a passagem do Eduardo, né? Eu comecei a falar para elas das minhas angústias, da minha tristeza, da minha saudade, né? E foi muito bom. As pessoas me acolheram muito bem, né? E isso me ajudou muito. E eu vou falar, confessar uma coisa para vocês, né? Que às vezes, pelo menos eu pensava isso. Eu falei assim, nossa, eu vou me abrir com os outros, eu vou falar o meu pensamento, eu vou abrir meu coração, falar meus sentimentos. Daí, o que que a pessoa vai pensar de mim? E, gente, não é nada disso. Olha, a partir do momento que eu comecei a relatar para as pessoas como eu estava me sentindo, as pessoas começaram a me ajudar. Foi ótimo, viu, gente? Foi ótimo. Então, aconselho que você fale sim com as pessoas dos seus sentimentos, das suas emoções, que é muito gratificante. O retorno é ótimo. É isso. Então, outra ação que me ajudou também foi eu ter a coragem, né? A iniciativa, tomar a iniciativa, a coragem de sair, né? Para poder tomar um café com as amigas, para conversar novamente com ela, para mim passear, para mim dançar, para mim viajar, né? Tanto com as amigas, tanto com a família. Então isso foi muito bem, foi muito bom. Eu me senti muito bem com isso. Outra ação, gente, que eu não poderia deixar de falar aqui, a ação de abrir o canal, né? O propósito do luto, que todo mundo sabe que eu abri esse canal em agradecimento a Deus por Ele ter me ajudado a chegar até aqui, né? E eu diria assim, que a princípio, né, gente, eu pensei abrir o canal para ajudar as pessoas, mas na vida, o que é interessante que quando a gente se propõe a ajudar o próximo, mesmo com a sua dor, Deus é sábio. Na verdade, quem foi ajudada fui eu, sabe? Todos esses vídeos que eu fiz relatando a vocês, relembrando, né, toda essa trajetória desde o início do acontecido, da passagem do Eduardo até os dias de hoje, isso me libertou, sabe, gente? Eu vou falar para vocês, foi uma libertação. Eu expor todo as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Isso foi com que tirasse lá de dentro de mim, do meu espírito, da minha alma, dos meus pensamentos, tirasse todos os pensamentos, ou os sentimentos, as emoções ruins de dentro de mim, sabe? Foi muito bom esse desabafo. Fez bem para mim. E eu paro aqui para agradecer a você que me acompanhou desde o primeiro vídeo até os dias de hoje, com o seu acompanhamento, com o seu comentário, né? Você assistindo aos vídeos, isso me incentivou a fazer mais vídeos e me ajudou, colaborou para minha recuperação no processo do meu luto. Então, eu agradeço de coração. Que Deus abençoe sempre você. É isso. Então, voltando, gente. Voltando. Então, assim, o que eu tiro de conclusão de tudo isso, né? Quando a gente se dispõe a ajudar o próximo, né? Quando a gente se dispõe a fazer o bem para as pessoas, então o bem retorna para a gente mesmo, né? É isso. E assim, a gente sempre na vida, a gente sempre está aprendendo, a gente está vivendo, está aprendendo, e assim a gente vai vivendo cada dia, né? Com Deus nos dando força e nos fortalecendo. É isso.
Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Obrigado pela companhia, obrigada pela escuta, obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus os abençoe. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fico por aqui. Beijos.